Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Obrigado, irmão Guilherme, pela condução do nosso culto dessa noite, e quero convidar-nos a voltar a nossa atenção mais uma vez, irmãos, ao Evangelho de Mateus, onde vamos dar sequência à nossa série expositiva no primeiro livro do Novo Testamento, primeiro Evangelho, e hoje chegamos à nossa mensagem número 48, 48ª mensagem, e vamos chegar até o final do capítulo 13, que já estamos há bastante tempo examinando perícope por perícope, ou seja, trecho por trecho deste capítulo. Bem, antes do texto, vamos lembrar do nosso tema, da nossa mensagem geral, este grande guarda-chuva do livro de Mateus, ok? Há uma só voz, vai estar ali projetado. Pronto, juntos? O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Sempre gosto de fazer, meus irmãos, esta recapitulação de onde nós estamos, para onde caminhamos, mesmo que seja um rápido sobrevoo, porque, graças a Deus, todo domingo nós temos rostos novos, temos visitantes, para que eles possam entender, depois de todos esses meses caminhando em Mateus, por onde nós já passamos. Então, muito bem. Mateus se divide em duas grandes sessões. A primeira sessão, do capítulo 1 até o capítulo 11, versículo 1, que um dia, se Deus quiser, vai ser corrigido ali na parte de cima. Amém? Até o 11, versículo 1, nós temos a oferta do rei. Nessa oferta do rei, nós tivemos a apresentação do rei, até o capítulo 4, 11, a proclamação do rei, até o capítulo 7, versículo 29, e o poder do rei, do capítulo 8 até o capítulo 11, versículo 1. Como eu falei várias vezes, aqui o rei obviamente é Jesus, o Messias está sendo apresentado ao povo escolhido do Antigo Testamento. Como ele mesmo declarou, João declarou, ele veio para os seus, ou seja, aquele povo do qual ele nasceu, judeus, mas os seus não o receberam. É sobre isso, basicamente, que nós estamos tratando em Mateus, e aqui está ele sendo apresentado em todo o seu poder, cumprimento de profecias e assim por diante. Aí, meus irmãos, a partir do capítulo 11, versículo 2, nós vamos para a segunda parte, a segunda sessão de Mateus, que é onde nós estamos hoje, que trata, infelizmente, da rejeição do rei. E essa etapa que estamos em particular, capítulo 11, versículo 2 até o capítulo 16, 2, ou seja, incluindo o capítulo 13, é o progresso da rejeição do rei. Nós vamos ver cada vez mais esta posição por parte do povo, em grande parte influenciado pelos líderes religiosos, fariseus, saduceus, escribas daquele tempo, como essa rejeição progrediu cada vez mais. Progrediu de tal maneira que chegou ao ponto, lá no capítulo 12, deles planejarem já o assassinato de Jesus naquele episódio segundo os judeus, a quebra do sábado. Eles estavam observando Jesus e seus discípulos colhendo alguns grãos porque estavam com fome em um sábado. Jesus, então, logo na sequência, cura um homem no sábado. Ou seja, a mentalidade religiosa deles era tão fechada, tão oprimida e opressora, que sequer o bem a alguém poderia ser feito no dia. Ou seja, uma interpretação completamente errada do que significa o dia de descanso, o sábado, para o deveria significar para os judeus, pela lei dada por Moisés. Então, irmãos, nós entramos no capítulo 13. Esse é o capítulo das parábolas. Nós já explicamos que a palavra parábola vem do grego parabolê, certo? Que significa literalmente lançar ao lado, certo? Parar ao lado, parar não é o estado do Brasil, ok? Parar ao lado, bolê é o verbo lançar, jogar. Por quê? Porque você lança ao lado uma ideia para ilustrar uma lição espiritual. É isso que Jesus fez no capítulo 13 direto. Só que tem um detalhe. Ele marca uma mudança no seu estilo de ensino. Se os irmãos lembram, o Sermão do Monte, capítulos 4, 5 e 6, certo? Perdão, 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, Jesus é muito mais claro, muito mais direto. Aqui não, ele fala, como ele mesmo diz, em mistérios. Por quê? Porque diante já do estabelecimento da rejeição por parte do povo,
o Senhor se retrai e ele começa a falar de uma maneira que cumpre a profecia de Isaías, para que ouçam, mas não escutem realmente e não se convertam. Hoje, irmãos, nós chegamos ao final do capítulo, depois da última, sétima parábola, e veremos como Jesus vai comunicar pelo evento, pela ocorrência do texto de hoje, um retrato do porquê das parábolas, como eu acabei de explicar, do porquê ele começou a falar desta maneira mais intrincada, mais misteriosa, menos clara ao seu próprio povo. Um povo que rejeitava o Messias, mesmo diante de tantas e tantas evidências, agora começa a receber dele uma resposta à altura. Vocês não querem, então eu vou, vamos dizer assim, jogar o jogo de vocês e vou estar não mais falando da maneira tão clara como antes. E o evento que eu me refiro, irmãos, é uma nova visita de Jesus à sua cidade, não natal, mas à sua cidade onde ele foi criado. Jesus nasceu, todos nós sabemos, em Belém, de novo, não do Pará, ok? Ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Por quê, meus irmãos? Para que se cumprisse a palavra que disse que ele seria chamado Nazareno. Olha aí. 700 anos antes, essa profecia foi falada. Nazareno, porque ele era chamado do renovo, da onde vem a palavra de Nazaret. Ok? Isso tudo a gente falou lá no começo da nossa exposição, estou só lembrando aqui. Então, Mateus capítulo 13, irmãos, 53 a 58, vamos ler a uma só voz o texto que vem logo depois das 7 parábolas de Mateus 13, ok? A uma só voz, diz assim a palavra do Senhor. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Então, irmãos, no final do capítulo 13, onde nós estamos, depois das parábolas, após instruir seus discípulos, Jesus retorna à sua cidade de criação, a Nazaré, conforme você pode ver que é esta cidade, lá em Mateus capítulo 2, versículo 23, ok? Chegando ali, ele faz o que ele fez da vez anterior. Ele vai diretamente à sinagoga para ensinar o povo. Para quem não sabe, as sinagogas foram lugares de reunião dos judeus estabelecidos durante o período pós-exílico, onde o povo ainda estava espalhado por lugares longínquos e longe do templo em Jerusalém, e aí, dependendo do número de famílias judaicas naquela região, poderia se estabelecer uma sinagoga. A posição de chefe da sinagoga se estabeleceu aí e era uma posição bastante prestigiada. Então Jesus vai à sinagoga da sua cidade em Nazaré para ensinar o povo. Na visita anterior a Nazaré, que nós não temos registrado em Mateus, irmãos, mas sim por Lucas, a população havia rejeitado os ensinamentos de Jesus. Na verdade, mais do que isso, depois de ouvir os seus ensinamentos, tudo que ele falou, eles tentam jogá-lo de um penhasco. Se você lembra bem, de uma maneira provavelmente impondo a sua autoridade divina, Jesus simplesmente passou no meio da turba, no meio do povo e foi-se embora. Eles não cumpriram as suas ameaças. E nessa primeira visita aconteceu bem no começo do ministério de Jesus. E Jesus ainda, irmãos, como Messias, ainda era algo pouco conhecido. Ele ainda não havia sido identificado pelas próprias multidões como sendo possivelmente o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Nessa primeira visita, naquela ocasião, Jesus leu as palavras de Isaías profetizando a respeito do Messias.
especialmente o capítulo 61 de Isaías. Quando Jesus termina de ler, ele se assenta. E era o costume que as pessoas olhassem para esse que havia lido o rolo do Antigo Testamento, esperando que ele trouxesse algumas palavras, alguma explicação, que fizesse uma exposição daquele texto. O que Jesus fala? Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E com certeza, meus irmãos, isso contribuiu para a reação na primeira visita da população de Nazaré que eu acabei de mencionar. Quem é esse moleque? Outro dia estava correndo aqui nas ruas, agora vem se apresentar como cumprimento de profecias. Então a reação, irmãos, é uma reação diante de uma religiosidade que entendeu o quê? Ele está blasfemando, ele está falando besteira. Ele está falando algo que ele não é digno de falar. E, obviamente, eles estavam errados. Só que agora nós somos numa visita posterior. Dessa vez, porém, nessa segunda visita, as pessoas, diz o texto, ficam admiradas, ficam impressionadas com seus poderes e seus ensinamentos. Mas ainda assim o rejeitam. É aqui que está, meus irmãos, a raiz do nosso texto. Eles se impressionam, eles se admiram, mas ainda assim o seu coração está rejeitando aquele jovem de 30 e poucos anos como sendo o Messias. Eles se lembraram dele apenas, diz o texto, irmãos, como o filho do carpinteiro. É muito provável, irmãos, que José, o pai terreno de Jesus, não biológico, mas que o criou, fosse o único carpinteiro da cidade. E era extremamente comum que a profissão do pai fosse transmitida para os filhos. Essa é uma tradição que continuou durante muito tempo na história. O filho de uma profissão, o filho seguia a profissão que era já do seu pai, herdava a oficina, herdava o que quer que seja, a padaria e assim por diante. Então, isso é fato porque Jesus também é chamado de carpinteiro em outros evangelhos. Então, ele é chamado como o filho do carpinteiro. Ele é chamado como filho de Maria. O texto menciona pelo nome seus 4 meio-irmãos. Irmãos, não primos, ok? Nós já tratamos disso também numa mensagem anterior. Inclusive, menciona o nome deles. Vale salientar, irmãos, que esses que estão citados aqui, Tiago, José, Simão e Judas, especialmente Tiago, Simão e Judas, não são os apóstolos, ok? Caso você seja novo na fé, não confunda alhos com bugalhos. Todos esses nomes eram nomes comuns. Tiago nada mais é do que a forma portuguesada, está preparado? De Yaakov. Tem nada a ver. Né? Nada a ver. Pior é em inglês, que vira James. Também não sei como é que chegamos lá. Mas era o nome comum. Simão nada mais é do que uma corruptela de Simeon, certo? A tribo do Antigo Testamento. E Judas também era o nome comum. Aliás, é o nome que, infelizmente, em português, eu pessoalmente não conheço nenhum Judas. Né? Em português ficamos preconceituosos por causa dos cariotes, mas temos que lembrar que todos os outros Judas da Bíblia prestam, só um que era o nosso ego. Né? Então, é um nome extremamente digno e com homens de Deus que o seguiram também, mas não eram os apóstolos, ok? E o texto ainda fala das suas irmãs. Por quê? Porque todos eles nasceram de José e Maria após o nascimento de Jesus. Então, se lhe disseram que Maria ficou virgem a vida inteira, lhe enganaram. Isso não é verdade e com o texto bíblico a gente já comprova isso. Bem, diante dessa fala do povo, mostra que o povo de Nazaré se recusou a crer em Jesus como Cristo, como Messias. E isso dificultou, nós já vamos ver também isso no nosso texto, o ministério de Jesus ali. O problema de Nazaré, meus irmãos, era o perigo daquilo que lhe é familiar, que é de casa. Pois os habitantes da cidade não conseguiam olhar aquele jovem de 30 e poucos anos, apesar do que ele falava, maravilhoso, apesar dos sinais, as maravilhas que ele fazia, estrondoso, não conseguiam olhar para ele e chegar além do jovem que havia crescido entre eles. Talvez eles pudessem dizer, rapaz, mas pensando bem, eu nunca tive problema com esse menino. O irmão dele aprontava, os irmãos, mas ele era um anjo, e eu tenho certeza que ele era um anjo. Aliás, eu já falei aqui, meus irmãos, que ser irmão biológico de Jesus não devia ser fácil. Se você tem um irmão que é
assim, meio perfeitinho, né? E somente de vez em quando, infelizmente, falava, se comporte, olha o seu irmão, todo comportado, por que você está assim? Imagine com Jesus. Nunca respondia, nunca errava, nunca falava nada fora do esquadro. Então, com certeza, irmãos, eles tinham boas recordações, mas era o limite. Os habitantes não conseguiam ver. Certamente ele era alguém tão comum que não poderia ser o Messias, apesar das evidências. Consequentemente, rejeitaram o Messias e se escandalizaram com ele. Isto é, Jesus ofendia a percepção daquelas pessoas. Diante disso, Jesus não se surpreendeu. Antes, ele cita um provérbio comum. Um profeta não é honrado em sua própria cidade natal e a sua família. Como resultado da falta de fé deles, diz o texto, Jesus realizou poucos milagres ali naquela cidade. Meus irmãos, isso é um resumo do texto que acabamos de ler. Parafraseei, mostrei os detalhes, alguns, mas a grande pergunta é, por que Mateus colocou este evento logo depois daquilo que vimos no capítulo 13? Eu já expliquei, irmãos, que apesar do texto dizer claramente que depois da parábola Jesus saiu e foi para Nazaré, os evangelhos não são sempre colocados em ordem cronológica. Não este acontecimento aconteceu depois desse, que aconteceu depois desse. A única coisa que você pode ter certeza é que no começo está o nascimento de Jesus, no final está a sua morte e ressurreição. O miolo era negociável, porque não é uma biografia. Há uma mensagem, há um propósito sendo comunicado. Esse propósito, inclusive, nós lemos ou recitamos no começo do nosso culto. É falar sobre a obra do Messias, mas ainda da sua rejeição pelo povo do qual ele veio. Assim sendo, por que Mateus colocou aqui? Perceba, Marcos não fez isso. Esse evento em Marcos está depois de diversas demonstrações do poder de Jesus. Por exemplo, sobre a tempestade, sobre os demônios, sobre a doença e até sobre a morte. Aí então, Marcos coloca esse evento. Lucas nem cita essa visita. E João apenas menciona que Jesus, aspas, tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria casa e não dá detalhes da visita também. Mateus está, portanto, irmãos, conectando a incredulidade dos seus conterrâneos, os conterrâneos de Jesus, com aquilo que nós vimos até agora, particularmente no capítulo 13, nas parábolas que vimos. Então, diante disso, a nossa grande ideia de hoje nos ensinará o seguinte: a rejeição à verdade a rejeição à verdade do reino independe de fatores externos. A rejeição à verdade do reino de Deus independe de fatores externos. Em outras palavras, irmãos, sinais, milagres e o ensino de Jesus, que muito ultrapassava o que eles estavam acostumados a ouvir e a ver, não foram suficientes para convencer e converter o coração daqueles homens e mulheres que já estavam endurecidos por suas próprias ideias e desejos. Alguma semelhança com os dias de hoje? Mesmo, irmãos, quando o autor, com A maiúsculo, quando o autor de tudo isso era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Filho de Deus encarnado, isso não foi suficiente para mudar o coração daqueles que estavam ali. Hoje nós vamos ver, irmãos, refletido na experiência dos nazarenos, ou seja, o povo de Nazaré, como que isso acontece hoje de forma corriqueira, é comum. Como que o homem hoje, apesar do que Deus faz, apesar do que Deus já fez, e apesar do que Deus continua fazendo, eles continuam rejeitando a Deus e particularmente ao Senhor Jesus e a sua palavra. A rejeição à verdade do reino de Deus independe de fatores externos. Vamos começar o nosso texto. Veremos primeiro que o poder de Deus em suas maravilhas milagrosas, ou no seu ensino, sempre terão um efeito nos homens, mas nem sempre terão um resultado. Afetarão os homens, mas não terá necessariamente o resultado que se espera. Qual o resultado que se espera? Diante do fato óbvio de Deus ser Deus, de Jesus ser quem Ele é, diante das coisas que Ele faz, o coração do homem deveria o quê? Se arrepender e se entregar. Mas desde o Antigo Testamento, meus irmãos, isso já vem acontecendo.
O povo de Israel testemunhou ou ouviu dos seus pais, dos seus avós, etc., das obras do Senhor, e ainda assim se endureceram, e ainda assim o abandonaram, e ainda assim adoravam outros deuses. Uma das passagens mais impressionantes, irmãos, é que o Senhor diz, olha, o cavalo e o burro conhecem o seu dono, animais irracionais, mas o meu povo não me reconhece. Se Deus pudesse chorar, meus irmãos, ele choraria diante de uma constatação dessa. Porque aquilo que Deus havia feito com o povo de Israel desde o começo era algo tão marcante que com certeza eles não poderiam ter ignorado. Isso continua acontecendo nos dias de Jesus, continua acontecendo hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos, o reino de Deus pode gerar maravilha sem entendimento, versos 53 e 54. O reino de Deus pode gerar maravilha sem entendimento, versos 53 e 54. O nosso texto inicia, como dissemos, com Jesus encerrando as 7 parábolas que vimos nas mensagens anteriores desse capítulo 13. Então, ele sai e retorna à sua cidade de origem, a Nazaré. Essa decisão, irmãos, como eu já falei, não é aleatória. De fato, eu quero deixar claro, irmãos, eu não creio que Jesus fizesse nada de forma aleatória. Tudo tinha um objetivo, tudo tinha um propósito, tudo tinha uma agenda. As parábolas, como vimos, sinalizavam uma resposta ao endurecimento do povo, uma resposta à rejeição que crescia em relação a Jesus como o Messias. Mesmo em meio a isso, Jesus ainda continua realizando seus feitos. É importante analisarmos, irmãos, que Jesus não entra em uma operação tartaruga. Ah, é? Não vou fazer mais nada não. Não acontece. Ele não deixa de agir como o Deus poderoso profetizado por Isaías 9, versículo 6. O famoso ditado, um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, né? Ele continua fazendo isso. O verso 54 fala que o povo, inclusive, ficou admirado quando Jesus começou a ensinar na sinagoga. Mas por que eles ficaram admirados, irmãos? Porque Jesus usou da sua estratégia que ele usou tantas vezes. Ele endossava, ele ratificava, não retificava, ok, irmãos? Ratificava, confirmava o seu ensino com o seu poder, porque o texto também faz menção que esse ensino foi corroborado, ratificado, confirmado por poderes miraculosos. Nós vimos mais adiante no texto, claro, no verso 58, que Mateus nos fala que ele ficou impedido, certo? Por causa da incredulidade deles, e que resultou em Jesus não realizou muitos milagres ali, mas não diz que ele não realizou nenhum milagre. Então Jesus realiza milagres, provavelmente de cura, que era o seu carro-chefe, provavelmente expulsou demônios, e aí ele ensina. Qual o resultado do povo? A admiração, maravilhar-se daquilo que eles estavam vendo e aquilo que eles estavam ouvindo. Então, lá estão esses que um tempo atrás ouviram desse jovem que está ali ensinando, na sua primeira visita, a afirmação de que, aspas, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Fazendo exatamente aquilo que Ele disse que se cumpriu nele. Alguém pode estar olhando, talvez seus discípulos, dizendo assim, agora vai. Agora eles estão vendo pessoalmente, testemunhando, de forma que não dá para negar aquilo que o Senhor disse que era Ele na primeira visita. Mas não aconteceu nada disso, irmãos. Esses mesmos nazarenos agora, que são confrontados diretamente com o poder e o ensino, que nunca viram nos líderes religiosos do seu tempo, esse que diz o texto que ficaram admirados, só ficou nisso. Não andou, não progrediu. Como veremos com mais detalhes mais adiante, foi somente até aí a extensão do efeito na vida daquelas pessoas. O texto não fala, irmãos, olha aí, não fala sobre retratações pela forma como agiram antes. Jesus foi mal.
A gente agiu tão mal da outra vez. Não aconteceu isso. O texto não trata de nenhum deles vindo pedir desculpas ou perdão porque planejavam jogá-lo de um precipício. O texto não fala, meus irmãos, sobre expressões de louvor, não fala sobre expressões de adoração, muito menos o texto fala sobre arrependimento. Eles só ficaram admirados. Que coisa incrível, que coisa maravilhosa, que coisa bonita. E aí ficou. Meus irmãos, de forma muito semelhante hoje em dia, é comum Deus impressionar. Para pensar, irmãos, cá estamos nós, seres limitados, que envelhecemos, que adoecemos, que dizem a ciência, não usamos nem perto da totalidade do nosso cérebro. Quando nós vemos um semelhante a nós, um ser humano que se destaca em alguma coisa, essa semana eu vi um menino, eu não sei nem se ele saiu das fraldas, tocando piano com a... Impressionante. Ele é uma exceção e ainda assim está muito, não tem nem como mensurar, aquém deste Deus. Deus está no negócio de impressionar. Quer ver só? A própria natureza serve para isso. O salmista escreveu no famoso Salmo 19, versículo 1, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Na minha terra tem um costume, é um costume assim meio ripoca, né? Mas o pessoal vai assim mesmo, ripoca vem de hippie, ok? Costume meio assim, de ir para o Arpoador, que é uma das praias do Rio de Janeiro, ver o pôr do sol. E quando o pôr do sol está terminando, eles batem palmas. Eu digo que é bonito o pôr do sol, mas esse negócio de ficar batendo palma para o pôr do sol é meio esotérico, né? Como se a ideia das pessoas é que a natureza está ouvindo o seu bater de palmas. Mas, irmãos, o pôr do sol, não só do Arpoador, aliás, o pôr do sol da nossa cidade é lindíssimo, pela falta, ou não falta, a ausência de morros e montanhas, a gente vê um horizonte, né? E em um determinado momento do dia, quando não está muito nublado, tudo fica laranja e aquela coisa maravilhosa, aí você procura onde é que o sol está se pondo, é um espetáculo. Se você não é uma pessoa esquisita que não gosta de bichos, desculpe aí, mas é admirável os felinos que nós temos na natureza, os caninos que nós temos na natureza, os pássaros que nós temos, a fauna e a flora declara a glória de Deus. O nosso Deus é um Deus criativo. Sim, há pássaros bem comuns, que a gente até, tá aí mais um pássaro, vejo todos no meu quintal. Mas tem outros, irmãos, que nós não temos nem ideia que tem pelo mundo. Bichos que trocam de aparência, bichos que quando só tem de um sexo, mudam para o outro para que a espécie não acabe. Nosso Deus fez tudo isso. Eu estou me referindo a bichos, tá, irmãos? Não é gente com problema mental, não. O evangelho da fauna e da flora é maravilhoso, mas nunca converteu ninguém. A revelação natural causa admiração. Mas o que poderia fazer é dizer, eu preciso saber mais desse Deus. E aí, sabendo mais, através da palavra, a revelação específica, e conhecendo a maior revelação de Deus, que é o Senhor Jesus, aí sim, poderiam ser salvos. Bem, não converte ninguém, por mais bonita que seja. Mais grave ainda, irmãos, são as pessoas que não é com a natureza, de fato buscam Deus nos momentos de necessidade. E, surpreendentemente, às vezes são atendidas. Talvez sejam atendidas porque Deus quer mostrar a sua misericórdia. Mas logo depois de serem atendidas, logo depois de terem a resposta daquela cura, daquele livramento, com a mesma velocidade que buscaram a Deus, dele se esquecem. Dele abandonam. Ó Deus, me ajuda. Deus misericordiosamente responde e logo se esquecem de Deus. Muitas vezes fazem isso, irmãos, porque possuem um entendimento errado de Deus. É verdade. Muitas vezes porque a ingratidão também é um traço do coração humano. Também é verdade. Eu creio, meus irmãos, que Deus responde ainda. Responde ainda que saiba do que vai acontecer. Ainda que saiba que não haverá reciprocidade. Ele faz isso, sabe por quê? Para que fique transparente
quem nós somos como humanidade. Queremos venha a nós o vosso reino, mas não queremos o seja feita a sua vontade. O relacionamento da humanidade com Deus raramente é uma via de mão dupla. Queremos só receber. Mas o que fazemos, irmãos, para não dar o braço a torcer diante das evidências do poder de Deus? O que fazemos como seres humanos, então? Se o ser humano se maravilha diante do que Deus faz, como os homens e mulheres de Nazaré acontecem, mas para não dar o braço a torcer, para não entregar que precisa deste Deus, qual é a estratégia humana e o que ele faz, o que ela faz? Então, na sequência do nosso texto, Mateus nos deixa claro como funciona esse mecanismo de escape dos homens, esse mecanismo de saída dos homens diante de uma sinuca de bico da verdade de Deus estampada diante deles. Qual é o escape humano? O reino de Deus, diante da falta de entendimento, envolve desculpas humanas. Desculpa, irmãos. O reino de Deus, diante da falta de entendimento, envolve desculpas humanas. Na confecção de uma mensagem, um expositor faz umas 10 versões. Graças a Deus pelo computador hoje, que na época da máquina de escrever, ia ter muito branquinho, né? Para apagar, escrever, eu tinha que fazer a mão e depois bater a máquina. Mas nessas idas e vindas eu acabei comendo a palavra quando fui fazer o Ctrl+C, Ctrl+V aqui para a minha cópia. É isso. O reino de Deus, diante da falta de entendimento, envolve desculpas humanas. No verso 55, irmãos, seguindo adiante, a admiração logo dá lugar a diversas perguntas. Todas essas perguntas têm uma coisa em comum. Aquele jovem de feitos extraordinários era apenas um de nós. Como ele poderia ser alguém especial, se nós o vimos literalmente crescer aqui no nosso meio e conhecemos a sua família até hoje? E vejamos bem, meus irmãos, quando eles pensam e fazem essas constatações, eles não estavam errados. De fato, Jesus era alguém ordinário. Entenda, ordinário no sentido de comum, ok? Ordinário na relação com alguém que é extraordinário. Eu não me refiro ao seu ensino, esse era extraordinário. Eu não me refiro aos seus milagres, claro. Mas Jesus era algo comum. Como é mesmo que Isaías o retrata, irmãos, o Messias? Não vimos o quê? Beleza nem formosura. Um homem comum. Se por acaso o chamado santo sudário fosse verdadeiro, lá estava. Porque nós temos alimentado na nossa mente, irmãos, aquele Jesus, primeiro que não sorri nunca dos olhos azuis do filme O Ano Domini. Ou era série, não me lembro bem. Ou você prefere o Jim Caviezel, né? Já falei várias vezes, irmãos. Aquele Jesus bonitão, a barba bem feitinha, tinha acabado de vir do barbeiro. O cabelo impecável não era um fato no primeiro século, certo? Na verdade, os judeus nem cortavam as pontas da barba, não podia. Fazia parte da cultura, deixar a barba crescer sem fazer tanta skincare ou etc. Não havia metrosexuais no primeiro século, posso lhes garantir. Jesus era alguém normal, ordinário, comum em sua aparência. Ele, de fato, era um de nós. Esse era o objetivo desde o começo. O Deus encarnado deveria ser um homem como qualquer outro. O problema, meus irmãos, não está no que eles falaram. O problema estava nas intenções por trás das palavras deles, das perguntas que nós temos aqui no verso 55. E talvez alguns encontrem, irmãos, nesses questionamentos, ou tentem encontrar, algum tipo de sinceridade, algum tipo de boa intenção. Mas isso, irmãos, sinceramente, seria uma visão otimista para com os nazarenos. Isso exigiria, se assim fosse, que eles seguissem os questionamentos com a busca das respostas. Eles deveriam buscar a Jesus, mas, Rabi, não sei nem se posso chamá-lo assim, o senhor cresceu aqui nas ruas, explica para a gente como é que a conta fecha. E talvez Jesus poderia falar alguma coisa. Tudo dependia o quê, meus irmãos? Se o questionamento era de dolo ou era sincero. Com Jesus sempre foi assim. Quando um mestre da lei, sem, neste caso, a intenção de ser
maligno, de ser malicioso, perguntou: bom mestre, quais são os maiores mandamentos? E ele respondeu: qual foi a atitude desse religioso? Ele disse: respondeste bem. Talvez os colegas dele disseram assim: meu amigo, tu não está ajudando, está dando crédito para o cara. Mas o fato é, meus irmãos, que Jesus olhava a intenção do coração, não apenas as atitudes, as palavras externas das pessoas. Ele não era apenas o filho do carpinteiro. Se ele assim fosse, irmãos, como poderia ser capaz de feitos tão maiores do que aqueles que estavam contra ele, que por tanto tempo os enganaram? Como ele poderia ser especial também se ele veio aqui da nossa região, a tão desprezada Galileia? Vocês lembram qual era a opinião do pessoal lá na capital? Lá em Jerusalém? Pode vir alguma coisa boa, porque era da época, da região que Jesus também tinha vindo. Bem, é impressionante, meus irmãos, como as desculpas mudam, mas a humanidade continua fazendo o mesmo hoje em dia. Ao não compreenderem realmente quem Deus é, pois estão mais interessados em adorar quem eles pensam que Deus é, os homens de hoje em dia precisam de alternativas, especialmente alternativas, 1, que exijam menos deles, e 2, que se amoldem ao seu estilo de vida. É por isso, meus irmãos, que eles criam versões de Deus. É por isso que eles criam versões de Jesus. Eu já lhes narrei o momento em que eu, conversando com alguém em um post meu, a pessoa disse para mim: este não é o Jesus em quem eu creio. Aí eu disse: quem é o Jesus que você crê? Obviamente ela trouxe uma versão paz e amor. Uma versão de Jesus que ama todos, que abraça todos, que coloca a criança... Está mais para político do que para Jesus, né? Coloca a criancinha no colo, né, e tal, fala o que você quer ouvir. E aí eu mandei para ela algumas passagens onde Jesus foi duro nas suas palavras, quando ele limpou o templo, e a resposta dela foi essa: esse não é o Jesus que eu acredito. É o Jesus que a gente, do self-service. Quando você vai ao self-service, você não é obrigado a comer brócolis, graças a Deus. Você pode brócolis, não obrigado, não é isso? Jiló, não obrigado. Eu geralmente ponho um pouquinho de alface, tomate, pepino, couve-flor, que é a minha preferida quando tem, né? Palmito, que eles não colocam geralmente, porque é meio carinho aqui, né? Então, mas quando tem eu pego um pouquinho só, né? Estou pagando. Você pode escolher. Você não pode fazer isso com Jesus. Você não pode dizer: Senhor, se amolde a mim. Senhor, faça do meu jeito. Senhor, não fale sobre essas coisas, eu fico ofendido. Mas era isso que as pessoas queriam naquela época, e é isso que elas querem hoje, uma versão de Jesus. No nosso enunciado, irmãos, do segundo ponto, eu quero chamar a sua atenção pela opção que fizemos pela palavra envolve. O reino de Deus, diante da falta de entendimento, envolve desculpas humanas. Por que eu coloquei envolve, irmãos? Por que eu não usei gera desculpas humanas? Por que eu não coloquei se origina de desculpas humanas? Porque aqui parece mesmo um dilema muito mais real do que o dilema quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Não é esse o caso. Qual é o dilema aqui? Entenda bem, preste atenção, por favor, aqui é um pouquinho detalhado. A falta de entendimento da verdade pode gerar desculpas por parte dos homens. Porém, as desculpas podem vir primeiro e provocar uma perda maior e maior de entendimento. É um ciclo vicioso. Começou em algum lugar e agora não para mais. As pessoas continuam criando desculpas e desculpas. É como uma roda que cai em um buraco, certo? Lamacento. E ao tentar sair desse buraco, o que faz? Cava mais ainda e afunda mais ainda. Cada desculpa que eles dava menos entendimento, e esse menos entendimento gerava a necessidade de mais desculpas. Isso não é só em Nazaré, irmãos. Isso é hoje em dia. Nas últimas semanas nós passamos por um curso de evangelismo, e vários irmãos retrataram as dificuldades que tem com as pessoas. Mas se você participa de algum grupo com outros seres humanos como eu
em que essas pessoas arvoram para si confiar em Deus, você sabe muito bem a dificuldade que é de conversar com essas pessoas e dizer, Deus, eu também, gosto da Bíblia juntos. Epa! Aí não. Eu não creio muito em religião. Mal sabem eles que eles creem numa religião, segundo o seu gosto, feitos à sua própria imagem e semelhança. E veja bem, eu quero deixar bem claro a quem está aqui e a quem vai ouvir, eu não estou falando que você tem que ser batista. Eu posso explicar no mínimo 10 razões pela qual eu participo de uma igreja batista há 46 anos. Eu tenho razões pela qual, mas nós não estamos tratando disso. Nós estamos tratando sobre seguir de fato a Jesus. Ser um jesuísta, se você quiser usar um termo. Está tão na moda, né? Isto é isso, isto é aquilo. Ser um jesuísta, ser um discípulo, um seguidor de Jesus, acarreta determinadas decisões, mudanças, posições na nossa vida. Então veja bem, meus irmãos, é Ele que eu estou seguindo, mas hoje está ao contrário. As pessoas querem Deus, um Deus que os siga e que amolde o seu pensamento ao que Ele quer, ao que Ele pensa, como Ele faz, como Ele vive. Eu posso advertir a tais pessoas, nunca irá acontecer. O Deus do universo jamais se levantará do trono para se inclinar diante de nós. O pessoal da progressivismo não gosta de falar a respeito da atrocidade do aborto, meu corpo, minhas regras? Pois bem, Deus está dizendo para eles, meu universo, minhas regras. Funciona do meu jeito. Pastor, e como essas pessoas vão saber disso? Da mesma maneira que as pessoas de Nazaré, ouvindo os ensinos de Jesus e se rendendo aos ensinos de Jesus, tal como nós temos hoje. As cartas estão na mesa, irmãos. Deus não trata com o ser humano hoje em mistérios, em coisas ocultas. Deus não brinca de pique-esconde. Ele se revela, Ele fala, mas infelizmente as desculpas estão aí. Por isso que podemos, irmãos, entender perfeitamente porque Jesus disse que Ele é a verdade, não uma. Somente nos rendemos a Ele, se nos rendemos a Ele, que nossas desculpas caem por terra. E entendemos finalmente o significado das coisas extraordinárias que Ele faz, das coisas extraordinárias que Ele ensina. Quando nos rendemos a Ele, a verdade, tudo mais começa a fazer sentido. Bem, na sequência final do nosso texto, então, Jesus fecha com o diagnóstico sobre Nazaré, que na verdade reflete sobre todo o povo judeu, como ele veio tratando no capítulo inteiro, e é claro, irmãos, sobre todos os seres humanos em todas as épocas, incluindo na nossa. Terceiro e último lugar, irmãos, o reino de Deus pode ser prejudicado em seu alcance por causa da rejeição à verdade. O reino de Deus pode ser prejudicado em seu alcance por causa da rejeição à verdade. Bem, versos 57 e 58, claro. Eu queria começar, meus irmãos, falando sobre uma palavrinha de 2 letras que nós bem conhecemos, fé. É uma palavra, irmãos, com muito significado e variados significados. É uma palavra extremamente profunda, mas que infelizmente tem sido mal interpretada, mal utilizada, mal colocada em seus significados. E mais complicado é, qual é a relação entre fé e o agir de Deus? Deus age porque cremos ou cremos movidos por Deus e então Ele age? Agora, bem além, meus irmãos, de toda ou qualquer discussão teológica, nós temos o fato declarado no nosso texto, e é ele que nós vamos agora. O Senhor Deus, Jesus, declara claramente, eu não fiz porque eles não creram. E veja bem, a má interpretação disso tem causado um desastre na vida de muita gente. Queria pedir que vocês orassem por mim ou rezassem por mim, porque eu estou passando por tal problema. Lá no grupo do WhatsApp colocam, lá vem alguém dizendo assim, tenha fé. Qual é a tradução, irmãos, desse diálogo? Tenha fé que vai dar tudo? Claro. É só você ter fé. E daí que quando não dá certo, ou pelo menos não acontece o que a pessoa estava esperando,
Muitos não têm coragem, mas de repente aparece um dizendo assim, tá vendo? Não creu. Isso é complicado. Então vamos lá. Como é que começa o nosso texto, irmãos? O texto começa com uma expressão um pouco estranha para o nosso português. O texto começa falando que eles se escandalizaram de Jesus, por causa de Jesus. Bem, a palavra usada por Mateus, ele não, apesar de judeu, ele muito provavelmente não escreveu o seu evangelho em aramaico ou hebraico, ou se escreveu, foi logo traduzido. A palavra grega usada é skandalon. Você ouviu bem? Ou skandalizo, se preferir. Ela é muito próxima e originou a nossa palavra em português, escandalizar. Hoje em dia, irmãos, modernamente, a gente fica escandalizado quando o quê? Quando alguém faz algo que nos surpreende e nos choca, ok? Escandalizado com isso. E geralmente isso que alguém fez, que nos surpreendeu, que nos chocou, foi algo ruim. Eu sou escandalizado com atitudes ruins, com atos ruins que alguém faz. Mas esse não é o único significado de escandalizar. E certamente não é o significado principal do nosso texto, porque Jesus é incapaz de fazer algo ruim. Mas ainda assim, irmãos, esse também é o significado há 2000 anos em Nazaré. Porque na visão dos nativos, Jesus estava fazendo algo ruim. Simplesmente não podiam aceitar que aquele jovem do vilarejo pudesse ser capaz de fazer tudo aquilo. Talvez eles pensassem, será que ele faz envolvidos com forças malignas? Não seria a primeira vez. Outros já haviam acusado Jesus de fazer o que ele fazia por meio de Beelzebu, por meio de demônios. Então eles se escandalizavam. Só que aí, meus irmãos, eu fui pedir ajuda ao pai dos burros. Lembra que a gente falou hoje de manhã? Mas dessa vez não o Aurélio, mas um melhor dicionário grego que eu tenho. E o dicionário grego me ajudou a explicar escandalizo para vocês, trazendo o seguinte, olha a ideia. Colocar uma pedra de tropeço ou obstáculo no caminho sobre o qual o outro pode tropeçar e cair. Interessante, né? Bem gráfico, bem visual. Ou seja, irmãos, por que eles se escandalizavam de Jesus? Eles viam a Jesus como alguém que os impedia de seguir o caminho certo. O caminho certo aonde? Na cabeça deles. Porque, irmãos, todo judeu naquela época, hoje é menos, esperavam o Messias. Muitos hoje ainda continuam esperando o Messias chegar. E quando aparece esse homem, que cresceu aqui em nossas ruas, dizendo ele ser o Messias, o que eles entenderam? Esse homem é perigoso, porque ele está nos impedindo de fato seguir o caminho que agradará a Deus, ao Senhor Deus, a Yahweh, e ele finalmente enviará o Messias. Esse é o significado desse escandalizavam-se dele. Você é perigoso, você é um tropeço para nós, porque está nos impedindo de fato servir a Deus. Já pensou? Você pensar tudo isso sobre quem era o único que realmente os podia levar a seguir a Deus? Diante dessa atitude, meus irmãos, deles, eu creio que praticamente de todos, Jesus declara a famosa frase agora do verso 57. Enquanto uma pessoa comum, eu me refiro ao verso 57, quando ele diz, aqui, deixa eu ler literalmente, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Nós temos a versão brasileira, como é que é? Santo de casa não faz milagre, né? Não é a mesma coisa, mas é perto do significado. O que isso é aqui, meus irmãos, importante para nós? Presta atenção. Enquanto uma pessoa comum, vamos dizer assim, uma pessoa inofensiva em suas ideias, naquilo que pensa, naquilo que fala, quando ela vai visitar as pessoas próximas a si, normalmente ela é bem recebida, não é verdade? Os seus parentes, quando chegam em casa, que festa, que maravilha. Aí fica fica 2 dias, fica 3, depois lá de alguns dias, ele começa a ver algumas coisas erradas. De repente vê que a esposa desrespeita o marido, que o marido não trata bem a esposa. De repente ele, pode ser o seu pai, sua mãe, pode ser a sogra, né? Começa a perceber algumas coisas e ela cruza, ou ele cruza uma linha
não é mais a visita do parente distante. Ele chega e diz assim: meu filho, minha filha, não está certa a forma como você fala com seu marido, não está certa a forma como você trata a sua esposa, seus filhos são uma peste. Eu já estou querendo ir embora porque está difícil. Cruza uma linha. Sabe o que acontece normalmente, irmãos? A primeira impacto, a gente entra na defensiva. Você vem na minha casa. Só que é uma pessoa de autoridade, por isso que no texto é o profeta. Porque assim acontecia, meus irmãos, no Antigo Testamento. Quando o profeta ia a uma cidade, inclusive a sua, geralmente perguntavam: a sua vinda é de paz? Lembra disso? Porque o profeta podia estar ali apenas para congratular-se com o povo. Ele podia estar ali para fazer um sacrifício pacífico. Era um sacrifício que não tinha nada a ver com pecado. Era de louvor, de agradecimento. Ou ele podia estar ali para descer a lenha. Porque ele era profeta. O profeta, meus irmãos, particularmente no Antigo Testamento, você vê isso muito bem, era enviado por Deus geralmente quando a coisa estava ruim, quando a coisa precisava de conserto. Como no exemplo da casa que eu dei aqui, em que marido e mulher não se dão bem, os filhos estão à revelia, e aquela visita que a princípio era pacífica, se torna, digamos assim, uma visita profética. E eles não podiam aceitar, meus irmãos, que este filho do carpinteiro viesse fazer uma contradição a tudo que eles preferiam acreditar. Jesus ali como profeta confronta a ideia que eles tinham. E finalmente então no verso 58, Jesus fecha o raciocínio, conecta a incredulidade deles, a falta de fé deles com a limitação do que ele terminou por não realizar ali por causa disso. E diante disso, irmãos, vale reforçar. Deus, vamos voltar à nossa pergunta inicial sobre fé, né? Preste atenção, irmãos. Deus não é movido por nossa fé, como se fosse algum tipo de combustível, ou pior, algum tipo de capacitação do qual ele necessita para poder agir. Irmãos, essa não é uma ideia bíblica, essa não é uma ideia cristã. Essa é uma ideia pseudo-cristã, que infelizmente muitos púlpitos e muitas igrejas continuam propagando. Deus é Deus. De fato, o Senhor Jesus fez diversos milagres que não estavam relacionados a eles crerem ou não. Por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes, 2 vezes na verdade. Você tinha ali milhares de pessoas. Não necessariamente, irmãos, aquelas milhares de pessoas que foram beneficiadas pela multiplicação do alimento, criam em Jesus como Messias. E ainda assim, ele agiu e ainda assim ele os beneficiou. Mais interessante, irmãos, é que o Evangelho de Marcos termina essa frase um pouquinho diferente, que eu também gostaria de abrir aqui a liberdade de comentar, porque depois você vai ler outro texto e pode entrar em parafuso. Marcos diz, não que ele não quis fazer, ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Olha só, está vendo só, pastor? A falta de fé amarrou as mãos de Jesus. Alguns entendem de forma errada que Jesus então tenha sido impedido, incapacitado pela ausência de fé em Nazaré. Irmãos, não é este o caso. O não pôde fazer ali nenhum milagre não está ligado à capacidade, o poder, a divindade de Jesus. Não, irmãos, está ligado à missão de Jesus como Messias. É novamente uma parte que eu preciso que você preste extra atenção. Cutuca o seu irmão que está dormindo para que ele possa prestar atenção também. Jesus não pôde fazer, não porque ele não era capaz, mas porque isso não estava alinhado com a sua missão. Não por causa da sua capacidade divina, mas por causa da sua posição como Messias. Da mesma forma, irmãos, como no deserto, Jesus, diante das palavras de Satanás, ele não podia transformar pedras em pães, porque isso seria violar a sua missão, violar a sua submissão a Deus. Da mesma forma, ele não podia simplesmente se reduzir
a sair fazendo milagres à torta e à direita, e transformar o seu ministério em um circo, em uma mera atração para curiosos interesseiros. Nunca foi assim. Presta atenção, irmãos. As demonstrações de poder do Messias estavam ligadas à sua missão como Messias. Estava ligada a ajudar as pessoas a vê-lo, a entendê-lo como Messias. Por isso que ele fazia o que fazia. De forma semelhante hoje, irmãos, Jesus continua agindo para ajudar as pessoas. Ele continua ajudando as pessoas para que reconheçam com arrependimento e fé que Ele é o Senhor e Salvador esperado. É por isso que Jesus cura. Ele cura para que o coração seja quebrantado e possa se voltar a Ele. Agora é verdade, nem sempre Ele cura. É por isso que eu sempre digo, irmãos, em uma visita hospitalar ou uma visita a alguém enfermo ou alguém em qualquer crise na sua vida, jamais prometa milagre. Você não é Deus, não tem procuração da parte dele. A única coisa, meus amados, que eu e você podemos oferecer, inclusive hoje eu posso fazer com você que está aqui e você que me assistirá, crer no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Ponto. Se Ele vai curar sua enfermidade, restaurar o seu casamento, tirar seus filhos das drogas, eu não sei o que mais você precisa, aí eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Nós já paramos para pensar, meus irmãos, que havia provavelmente outras dezenas e dezenas de enfermos em Jerusalém, na Galiléia e na Judéia, e nunca foram curados por Jesus. Ele curou aqueles que, na providência divina, cruzaram o seu caminho, para que as pessoas pudessem presenciar, testemunhar e vê-lo como o Messias que Ele realmente é. Assim, meus irmãos, quando a fé está ausente, da mesma forma, o Senhor e Salvador é diminuído aos olhos desses incrédulos. E não podem receber o maior milagre que poderia existir, a salvação das suas vidas. A rejeição à verdade do reino independe de fatores externos. Meus irmãos, vivemos dias, como sempre, onde o coração do homem está sendo cada vez mais endurecido. A palavra de Deus profetiza para nós que no fim dos tempos, isso é o tempo que começa desde a morte e a ressurreição de Jesus, o amor de muitos esfriaria. Cada vez mais, irmãos, o ser humano está insensibilizado para com o que é ruim, para com o que é o erro. Ideologias, narrativas, formas alternativas de ver a realidade têm tornado o homem incapaz de dizer claramente o que é mal e o que é bom. O que é o bem e o que é o mal. Isso, meus irmãos, é um desenvolvimento normal da humanidade, para que a história chegue à sua conclusão, como a palavra de Deus diz, finalmente no livro de Apocalipse. Porém, o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando nós pregamos o Evangelho, como Jesus pregou o Evangelho, ainda que dentre as multidões muitos queiram abandonar, queiram rejeitar e queiram dizer, ele é apenas um menino que cresceu aqui nas nossas ruas, sempre haverá aqueles que de joelhos dirão, Senhor e Mestre. Continue pregando, meus irmãos. Não dependa de fatores externos. Eles servem quando o Senhor deseja que eles sirvam para amolecer o coração das pessoas. Nunca acredite também naquela falsa percepção de que alguém é tão bom, inclusive frequenta a igreja, só falta ser crente. Falta o que, igreja? Falta o quê? Tudo! Falta entregar de fato a sua vida ao Senhor em arrependimento e fé. Que o Senhor possa alcançar os corações daqueles que nós mais amamos. Que o Senhor possa usar a nossa vida poderosamente, assim como usou a vida de alguém um dia para nos alcançar. Todos nós estamos aqui, porque alguém nos amou mais do que ser impedido, ser envergonhado de nos constranger com a verdade. Alguém cruzou a linha e falou que a nossa casa não estava em ordem, que a nossa vida não estava em ordem, mas apontou aquele que coloca tudo em ordem. E pela sua graça imensa nós o conhecemos e nós o recebemos. Que Deus nos ajude para tanto, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra e
da forma como o Senhor Jesus coloca, ó Deus, neste evento, aquilo que infelizmente já estava acontecendo em seus dias. Os homens seguindo os seus próprios falsos deuses, falsos cristos, e rejeitando o verdadeiro Deus e o verdadeiro Jesus. Mas nós sabemos, ó Deus, que em meio a esses tantos, há aqueles que pela Tua graça são alcançados. Que a verdade de Cristo continue sendo pregada, nós possamos ver as pessoas se rendendo cada dia mais ao Senhor como Senhor e Salvador. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.